Quais são as melhores e as piores equipes sul-americanas para o ano de 2025? Bora definir isso daqui usando uma tier list. Meus queridos, mais um vídeo de tier list aqui no canal e como vocês viram aí pela introdução, neste vídeo de hoje vamos classificar aqui as melhores e as piores equipes sul-americanas para a temporada de 2025, aquelas equipes que realmente podem dar um trabalho para as equipes brasileiras nas competições internacionais. Então, sem mais delongas, bora lá. Meus queridos, de início eu tenho que dar aqui alguns recados, né? Eu tenho que deixar algumas coisas claras antes de apresentar realmente as categorias e ir para as análises dos times. Primeiro, neste vídeo aqui eu vou analisar somente times da Libertadores. Por que disso? Porque a gente já tá assim careca de saber da superioridade que o futebol brasileiro ele tá tendo nos anos recentes na Libertadores. Então na Sul-Americana isso é meio que duplicado por 10, porque os melhores times sul-americanos eles estão na Libertadores. Então pra Sul-Americana sobra meio que o resto realmente, e todos os brasileiros que estão na Sul-Americana serão favoritos em todos os confrontos que vierem a ter contra os sul-americanos. Isso é um fato. Então eu não vou perder muito tempo aqui analisando essas equipes. E outra coisa que eu também tenho que deixar muito bem clara é que todas as 8 equipes brasileiras que se classificaram para a Libertadores de 2025 serão favoritas contra qualquer uma dessas 18 equipes que eu estou analisando neste vídeo de hoje aqui, e eu vou ranquear na minha tier list. O futebol brasileiro, ele tá vivendo realmente um momento assim iluminado e de muita superioridade no cenário internacional. Então o principal objetivo desse vídeo de hoje aqui é eu apontar realmente as melhores equipes sul-americanas, aquelas que podem dar um trabalhinho maior para as brasileiras, mas nenhuma delas, né, nem as melhores ranqueadas dessa tier list entram por uma partida contra algum dos 8 brasileiros classificados para a Libertadores como favorito. Então bem, com tudo isso aqui dito, né, vamos agora para realmente as categorias e também as equipes. Bem, a primeira categoria, né, e a pior de todas é piada. E bem, qualquer um dos times que entrarem nessa categoria aqui é basicamente uma piada, não tem a menor chance de vencerem um time brasileiro na Conmebol Libertadores. 1-0 fácil, é um time que é um pouquinho melhor que aquele time que é uma piada, né, ele vai conseguir apresentar uma resistência um pouquinho maior, não vai ser goleado, porém ainda assim, vencer de 1-0 no mínimo vai ser extremamente fácil contra essa equipe. Decente, é aquele nota 6 clássico, faz o arroz com feijão bem feito e consegue dar um pouquinho de jogo. Incomoda, bem, é um time já um pouquinho melhor, é um time que já vai trazer alguns trabalhos para os brasileiros que enfrentarem essas equipes. E pedreira, é uma equipe que realmente vai ser um grande desafio para os brasileiros eles superarem. Uma categoria que vai estar um tanto quanto esvaziada, mas eu ainda vou chegar nisso. E quanto às equipes, realmente nós temos River Plate, Boca Juniors, Racing, Estudiantes, Vélez Sarsfield e Talleres da Argentina, Barcelona de Guayaquil, LDU e Independiente del Valle do Equador, Libertad, Cerro Porteño e Olímpia do Paraguai, Bolívar e The Strongest da Bolívia, Peñarol e Nacional do Uruguai, e as duas equipes que estão meio que solitárias, não tem mais nenhum representante do seu país nessa tier list, Atlético Nacional da Colômbia e Colo-Colo do Chile. Então bem, sem mais delongas, né, sem mais enrolação, com tudo aqui já bem apresentado e tudo muito bem explicado, vamos começar aqui pelos argentinos. Eu vou começar pelo River Plate. E gente, eu entendo todo o cenário atual do River Plate, a forma humilhante com que eles foram derrotados pelo Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores de 2024, eu entendo tudo isso. Porém, no cenário atual do futebol sul-americano, em que a gente tem poucas boas equipes realmente que conseguem bater de frente com as brasileiras, eu tenho que colocar o River Plate como pedreira. Gente, hoje o River Plate, ele é de longe o melhor elenco da Argentina, e muito provavelmente é o melhor elenco da América do Sul, excluindo as equipes brasileiras. Ainda é uma equipe que tem um bom potencial de investimento, ainda tem uma boa arrecadação, conseguiu meio que sobreviver essa crise gigantesca que a Argentina tá sofrendo, que tá afetando inúmeros clubes argentinos. O River foi meio que uma exceção, conseguiu reformar seu estádio e ainda consegue arrecadar bastante e montar bons elencos. E ano que vem eu acho que ainda vai chegar muito forte, porque você vai ter um tempinho maior para o Marcelo Gallardo, ele realmente desenvolver o seu trabalho, vale muito bem lembrar. Quando o River Plate ele foi enfrentar o Atlético Mineiro, o Gallardo ele tinha 7 jogos no comando do River Plate. Ainda era um trabalho muito recente. Então eu acho que ano que vem, com ele tendo mais tempo para trabalhar, o River Plate conseguindo uns reforços aqui e acolá, o River ele vai chegar muito forte para qualquer confronto contra os brasileiros. Então eu coloco ele aqui sendo uma pedreira. Mas ainda assim, como eu disse na introdução, os brasileiros chegariam como favorito para um eventual confronto. Agora vamos para o Boca Juniors, e meus amigos, o Boca Juniors, ó, eu tenho uma excelente dúvida entre deixar ele na piada e deixar no 1-0 fácil, tá? Como eu acho que vão ter equipes muito piores na categoria da piada, eu vou deixar o Boca Juniors aqui no 1-0 fácil. Gente, o Boca Juniors, hoje, ele é um sucessor espiritual. É um clube irreconhecível quando você compara ele com aquele Boca de 20 anos atrás, com um Boca de 10 anos atrás até, né, quando era um Boca que já vinha de uma decadência, mas ainda passava o respeito. Tinha um jogador ou outro que eram bons. O Boca Juniors de hoje, gente, é um time assim patético, que se classificou para a pré-Libertadores, mais por demérito dos outros do que por mérito da própria equipe. Tem um elenco fraquíssimo e tem sim um ou outro bom nome, né? Tem, por exemplo, o Cavani, porém é um time que tá numa situação tão dramática que ele acabou de perder o seu melhor meio-campista e capitão da equipe para o Fortaleza.
O Fortaleza foi no Boca Juniors e levou o capitão e melhor jogador de meio campo da equipe. Essa é a atual situação do Boca Juniors. E por conta disso, eu deixo nessa categoria aqui 1-0 fácil. Porque não é tão ruim quanto os times que vão ficar na piada. Porém, ainda assim, um elenco fraquíssimo. Não tem um técnico que, assim, passa um grande respeito, que venha dar realmente esperança para o chinês de terem uma temporada de 2025 melhor, então eu vou deixar ele no 1-0 fácil. Partindo agora para o Racing, e aqui o Racing, cara, ele vai chegar forte também para a categoria pedreira. Gente, o Racing, fora equipes brasileiras, na minha opinião, foi a melhor equipe sul-americana no ano de 2024. Foi um terror para os brasileiros na Sul-Americana, eliminou o Atlético Paranaense, Corinthians ainda deram um show de bola para cima do Cruzeiro na finalíssima, se sagrando campeões. O primeiro título internacional depois de 30 anos na história do Racing. Então, meus queridos, é uma equipe que vem forte, que tem bons jogadores, que tem um bom técnico, que teve seu contrato e trabalho consequentemente prorrogados para 2025. O Racing definitivamente é uma equipe que vai ser uma pedra no sapato do brasileiro que vira enfrentar a equipe de Alvejaneda. Claro, o brasileiro ele ainda continua sendo o favorito, porém o Racing ele tem bons jogadores, tem um bom trabalho, tem um bom técnico, é um time muito bem estruturado, então eu acho que ele tem totais condições de dar muito trabalho para qualquer brasileiro que vira pisar no seu caminho. E por conta disso eu também deixo ele na categoria pedreira com certa tranquilidade. Agora o Estudiantes de La Plata, né, um dos maiores rivais da história do Racing, né? Gente, o Estudiantes também é um time que ele vem sendo tanto quanto decente, recentemente se transformou numa SAF, inclusive tem vídeo aqui no canal eu desenvolvendo um pouquinho mais esse assunto, e por conta desse investimento pesado da SAF que vai entrar no Estudiantes a partir de 2025, eu coloco o Estudiantes como uma equipe que pode incomodar as equipes brasileiras. Gente, o Estudiantes é uma equipe muito competente, que já vinha tendo uma boa administração, vinha conseguindo ir longe em certas competições, praticar um bom futebol, e também revelar jogadores interessantes. O maior exemplo recente é o Rolese, né, Rolese, alguma coisa assim, que está jogando no Benfica atualmente. Então é uma boa equipe, é uma equipe muito competente e vai ser a primeira equipe argentina na história a se transformar numa SAF. Então a gente tem que ver como que esse investimento, né, que a gente sabe muito bem o impacto que teve aqui no Brasil, vai impactar os Estudiantes para 2025. E por conta disso, né, de todo esse histórico recente e também desse futuro um tanto quanto promissor, eu coloco eles aqui na categoria de que pode incomodar. Partindo agora para o Vélez Sarsfield. E, gente, o Vélez, se ele tivesse mantido o trabalho do seu treinador, né, o Quinteiros, que recentemente foi pro Grêmio, inclusive eu tratei desse tema no vídeo de ontem aqui no canal, eu colocaria também nessa categoria aqui que poderia vir a incomodar. Porém, como perdeu seu técnico e não tem um elenco que é lá mil maravilhas, eu vou deixar o Vélez aqui na categoria do decente. Como eu disse, é um elenco tanto quanto decente, né? Conseguiu ser campeão argentino por conta de um belíssimo trabalho do seu treinador, porém perdeu seu treinador. Então é um grande ponto de interrogação para 2025. E como eu tenho um elenco mais mediano realmente, eu vou deixar na categoria decente. Pode vir a dar um mínimo trabalhinho para os brasileiros, porém não vai ser tão grande quanto Estudiantes, Racing, River Plate, por aí vai. Por conta disso, fica na categoria decente. E agora vamos para o último clube argentino dessa tier list, que é o Talleres. E o Talleres eu também vou deixar aqui na categoria de incomoda. Gente, o Talleres ele é uma equipe que vem tendo um trabalho um tanto quanto consistente nos últimos anos. Vem mantendo o seu treinador. Revelou bons jogadores, como o principal caso é o Rodrigo Garro, que está atualmente no Corinthians. É um trabalho que vem rendendo frutos. O Talleres vai indo muito bem nas últimas edições do Campeonato Argentino. E na última Libertadores deu um pequeno trabalhinho para o São Paulo. Então eu acho que é uma equipe um tanto quanto competente e que pode vir sim a incomodar os brasileiros em 2025. Num ritmo um pouquinho menor até que o próprio Estudiantes, sim, porém mesmo assim é uma equipe um tanto quanto decente. E por conta disso, eu deixo uma categoria que incomoda. E eu também acho que é um pouquinho melhor, né, que é a própria equipe do Vélez, que acabou de perder o seu treinador, né, como eu disse. Então por conta disso, vai ficar na categoria do incomoda. E assim finalizamos todas as equipes argentinas que eu trataria nesse vídeo. Agora vamos para as equatorianas e começamos pelo Barcelona de Guayaquil. E, gente, o Barcelona de Guayaquil é uma equipe tradicionalíssima aqui do cenário do futebol sul-americano. Porém, nos anos recentes, vem tendo uma decadência, assim, gigantesca. Por conta disso, eu vou deixar o Barcelona aqui no 1-0 fácil. É uma equipe que, como eu disse, está tendo uma grande decadência, tá na pré-Libertadores atualmente. Eu também tô analisando assim como o Boca Juniors, né? Então é uma equipe que tá um pouquinho mais fragilizada, não tem nenhum grande jogador que você realmente olhe e espante seus olhos. É uma equipe muito mais decente, que tá numa fase um tanto quanto ruim. Por conta disso, vou deixar isso 1-0 fácil aqui. Afinal, é uma equipe que, caso venha enfrentar algum brasileiro, o brasileiro fica sendo favorito até que de forma tranquila. E pros corintianos aqui do canal, né, é muito interessante ver essa análise aqui, porque o Corinthians pode vir a enfrentar o Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores. Então, é uma equipe um pouquinho mais facilitada, mas ainda assim vai dar mais trabalho que as equipes que estão na categoria da piada. Partindo agora para a LDU. E, gente, a LDU, cara, eu acho que atualmente talvez seja a melhor equipe equatoriana e provavelmente é que eu vou colocar na melhor posição neste vídeo aqui.
Bem, cara, eu vou colocar LDU, é bem complicado, eu tô pensando no decente aqui e no incomoda. Eu vou acabar deixando aqui no incomoda. Gente, a LDU, ela foi campeã da Sul-Americana de 2022, né, pra cima do Fortaleza, e era uma equipe que era um tanto quanto forte sobre o comando do Zubeldia. Porém, quando o Zubeldia ele saiu no final de 2022, né, acabou que o time ele deu uma derrocada, mas atualmente eu creio que seja a melhor equipe no cenário do Equador, né. Eu vou falar ainda um pouquinho mais do Independente Del Valle pra vocês entenderem essa análise aqui quanto a LDU. Porém, atualmente, realmente, eu acho que é uma equipe que vai liderar esse cenário do campeonato equatoriano. Eu acho que a equipe equatoriana mais forte que a gente vai ter na Libertadores de 2025, mas ainda assim é um trabalho um pouquinho abaixo que Tádires e que Estudiantes, mas ainda assim eu acho que chega mais forte que o Vélez, porque o Vélez hoje é uma grande pilha de mistérios. Por conta disso, eu deixo a categoria incomoda. E agora vamos para o Independente Del Valle, uma equipe que foi por muito tempo um terror para as equipes brasileiras, né? Ganhou esta fama de que eliminaria brasileiros quando cruzava com esses times. Porém, cara, o Independente Del Valle, ele perdeu o seu treinador, né, que construiu essa era mais ou menos vitoriosa e que aterrorizava alguns brasileiros, né, que era o Martin Anselmi. Perdeu alguns jogadores importantíssimos, como o principal exemplo era o do Lautaro Dias, que atualmente está no Cruzeiro. E na temporada passada, de 2024, né, a gente percebeu o quão fraco foi o Independente Del Valle no grupo do Palmeiras da própria Libertadores. Eu acho que é uma equipe que chega um pouquinho mais fraca que a LDU. Porém, ainda assim, eu acho que chega na categoria decente. Atualmente está melhor que o Barcelona de Guayaquil, na minha humilde opinião. Por conta disso, deixando essa categoria aqui, pode vir a dar algum trabalho para algum brasileiro. Porém, atualmente é um trabalho muito inferior ao daquele Independente Del Valle, que aterrorizou brasileiros desde 2019. Por conta disso, fica na categoria decente. E assim finalizamos as equipes equatorianas e agora vamos para as paraguaias. E vamos começar pelo Libertad. E, pô, cara, daqui pra frente vai ser um show de piada de 1-0 fácil, tá? Já vou dar um pequeno adianto pra vocês. Bem, gente, Libertad, meu amigo, Libertad, tô bem em dúvida. Entre esse 1-0 fácil, esse piada. Eu vou começar aqui com o Libertad. Putz, cara, eu vou deixar um 1-0 fácil por enquanto. O Libertad atualmente é uma das melhores equipes paraguaias. Qual o grande problema disso? É uma equipe paraguaia. É um país que tem um investimento muito menor no futebol, que arrecadam muito menos e que dificilmente vão montar realmente bons elencos para uma Libertadores da vida, para uma Sul-Americana. O Libertad é uma equipe um tanto quanto fragilizada atualmente. E eu tô repensando se o 1-0 fácil vai pra piada. Porque eu acho que atualmente, mesmo nessa fase horrorosa do Boca Juniors, eu ainda acho que eles são melhores que o Libertad. E, bem, eu acho que eu já falei mais ou menos tudo, né? Ainda assim é uma equipe boa no cenário nacional, porém no internacional é muito fraco quando comparado ao resto do continente. Por conta disso, fica na categoria piada. Acompanhada do seu conterrâneo, Cerro Porteño. Gente, o Cerro é outra equipe paraguaia que tá, assim, vivendo uns anos horrorosos. É uma equipe que teve um início de década de 10 um tanto quanto bom, né? O Cerro Porteño, ele era um pouquinho competitivo, dava trabalho sim para os brasileiros. Mas assim como todo o resto do futebol paraguaio, ele veio decaindo e chegou nessa situação aqui, pô, que é fraca. Qualquer brasileiro que pegar o Cerro Porteño hoje é favoritaço para vencer. Por conta disso, fica na categoria piada. E para finalizar os paraguaios, vamos para o Olímpia. E o Olímpia, eu acho que ele tá um pouquinho melhor que seus conterrâneos, porém não é muito assim também. Fica aqui na categoria 1-0 fácil. E bem, é aquilo. É hoje, atualmente, na minha humilde opinião, a melhor equipe do cenário do futebol paraguaio. Porém, ainda assim, é uma equipe muito fraca. Tudo bem, teve aquele milagre que foi o Olímpia eliminar o Flamengo na Libertadores de 2023, eu entendo, mas aquilo ali é muito mais demérito do Flamengo do que mérito do Olímpia, venhamos a convir. Então eu acho que o Olímpia hoje, ele é a melhor equipe do cenário do futebol paraguaio, mas ainda assim, não alavanca ele a ficar muito alto aqui na minha tier list. Por conta disso, fica na categoria do 1-0 fácil. E agora vamos para as equipes bolivianas. Gente, aqui eu naturalmente vou ter que levar em consideração o fator altitude. Isso aí vai dar uma pequena alavancada na nota, tanto de Bolívia quanto de The Strongest. E começando pelo Bolívia, eu acho que é uma equipe, cara... Putz, será que fica na decente? Eu vou deixar na decente, porque o elenco é realmente muito fraco. Como eu acabei de dizer, o elenco das equipes bolivianas é muito, mas muito fraco. Porém, o fator altitude muda completamente o cenário da partida. Então, em pelo menos metade das partidas que elas vão fazer na Conmebol Libertadores, elas terão uma vantagem absurda. Por conta disso, o Bolívar ele vai ficar nessa categoria decente. Eu acho que hoje, enfrentar um Bolívar na altitude é muito mais complicado que você enfrentar, por exemplo, um Boca Juniors na La Bombonera. E por conta disso, o Bolívar ele fica na categoria do decente. Só deixar aqui ajeitadinho. E agora vamos para o The Strongest, que vai ficar na categoria, cara, do 1-0 fácil ou do decente? Putz, grande dúvida. Eu vou deixar momentaneamente no 1-0 fácil, porque o The Strongest, ele tem um elenco pior, é uma equipe pior que o Bolívar. Ponto.
Porém, ainda assim tem o fator altitude. Isso aí, cara, talvez desse uma vantagem para eles quanto aos demais times que estão na categoria do 1-0 fácil. Porém, uma equipe que não fez uma fase de grupos lá muito gloriosa, né, na última Libertadores de 2024, se eu não me engano, chegou até a perder pro Grêmio, que vocês sabem muito bem a minha opinião quanto ao Grêmio aqui no canal, né? Então é realmente um elenco mais fácil. Eu acho que vai acabar realmente parando nessa categoria aqui do 1-0 fácil. Hoje o The Strongest tem um elenco pior que o Bolívar, e o fator altitude não alavanca tanto o The Strongest quanto alavancou o Bolívar, por conta disso, fica nessa categoria. E assim, finalizamos as equipes bolivianas. E agora vamos para as equipes uruguaias. E Peñarol e Nacional. Bem, gente, o futebol uruguaio, tal qual talvez o futebol paraguaio, vive um momento assim horroroso. Muito, mas muito fraco, com pouquíssimo investimento. E a minha vontade era até de botar as duas equipes na categoria da piada. E a minha ideia inicial até era essa. Porém, eu acho que hoje o Peñarol ele tem um elenco um pouquinho melhor que o do Nacional. Por conta disso, eu vou acabar deixando o Peñarol aqui na categoria do 1-0 fácil. E, novamente, mesma coisa do Olímpia. O que aconteceu do Peñarol ele eliminar o Flamengo nas quartas de final de Libertadores é assim, um absurdo, é uma exceção gigantesca, porque o elenco do Peñarol comparado ao elenco do Flamengo, o elenco do Olímpia comparado ao elenco do Flamengo, é assim, um abismo de diferença. Eram eliminações que no papel não eram pra acontecer, e mesmo acontecendo, eu não posso colocar as equipes mais altas aqui nessa tier list. Eu acho que hoje, enfrentar o Peñarol é muito mais fácil que você enfrentar o Vélez, que você enfrentar o Independente Del Valle, que você enfrentar o Bolívar, e por aí vai. E o Nacional é uma equipe pior que é o do Peñarol. Se o Peñarol ficou ali no 1-0 fácil, o Nacional ele vai ficar aqui na categoria da piada. E, cara, nada contra realmente o Nacional. É porque o investimento é muito menor. O campeonato uruguaio, ele não é tão rentável assim como, por exemplo, o brasileiro. Então é uma equipe que tá muito mais fragilizada, tem um investimento muito menor e, consequentemente, um elenco muito pior. Ah, mas chegou ali nas oitavas de final da Libertadores contra o São Paulo, mas foi amassado pelo São Paulo. Então, não tenho nenhuma dúvida, realmente, o Nacional, pra mim, se hoje qualquer brasileiro ele vai enfrentar, pode tratar como uma piada até. Porque é muito fácil o jogo. E agora vamos para as duas últimas equipes, né? E as duas equipes que estão aqui sozinhas representando seus países. Atlético Nacional da Colômbia e o Colo-Colo do Chile. E bem, gente, começando pelo Atlético Nacional da Colômbia, que eu acho que é um time muito decente. Cara, a gente não tem uma equipe, assim, colombiana que tá muito boa. E eu acho que o Atlético Nacional, né, ele é o melhor representante da Colômbia nessa Conmebol Libertadores. Tinha, por exemplo, o Tolima e por aí vai. Mas eu acho que o Atlético Nacional, ele ganha até com certa tranquilidade. Eu acho que hoje é uma equipe decente. Eu acho que dá um pequeno jogo contra qualquer brasileiro que ele venha enfrentar. E hoje, eu acho mais complicado, talvez, assim, enfrentar o Atlético Nacional que qualquer outra equipe que tá no 1-0 fácil. É um time um pouquinho mais decente. Por conta disso, fica na categoria decente. Tanto quanto auto-explicativo. E agora o Colo-Colo. Gente, total respeito à história do Colo-Colo, mas é na categoria piada. Gente, o Colo-Colo hoje é uma equipe fraquíssima. O que o Fluminense ele fez na fase de grupos da Libertadores de 2024, que foi ganhar do Colo-Colo com um futebol modorrento, sofrendo em determinados momentos, foi uma piada. Porque o futebol chileno, ele tá atrás de muitos desses aqui que eu falei nessa tier list de hoje. Então, cara, o Colo-Colo hoje, ele é muito ruim, tem um elenco muito fraco. Tem um ou outro jogador que tá ali na seleção chilena que você pode até chegar a considerar que pode ser um pouquinho bom, mas no geral mesmo é um time fraquíssimo, e se hoje enfrenta qualquer brasileiro, vai ser uma piada. E assim, chegamos ao final da nossa tier list, né, e agora eu vou repassar aqui brevemente todas as equipes. Na categoria piada, que são equipes que assim, se hoje vão enfrentar algum time brasileiro, vai ser uma piada, realmente vai ser um amasso. Libertad e Cerro Porteño do Paraguai, Nacional do Uruguai e Colo-Colo do Chile. Na categoria 1-0 fácil, que são equipes que vão dar um trabalhinho um pouquinho maior do que aquelas equipes que estão na categoria piada, porém, seja por questão de elenco, seja por questão de investimento, seja por questão de técnico, ainda assim são presas fáceis para os brasileiros. Nós temos Boca Juniors da Argentina, Barcelona de Guayaquil do Equador, Olímpia do Paraguai, The Strongest da Bolívia e Peñarol do Uruguai. Na categoria decente, que são equipes decentes, vão dar um pequeno trabalho para as equipes brasileiras. Nós temos Vélez Sarsfield da Argentina, Independente Del Valle do Equador, Bolívar da Bolívia e Atlético Nacional da Colômbia. Na categoria incomoda, são equipes que já são consideravelmente melhores que as equipes que estão na categoria decente e que têm sim totais condições de dar um trabalho muito grande para as equipes brasileiras e, se bobear, até vencer. Estudiantes e Talleres da Argentina e a LDU do Equador. E na categoria pedreira, que são equipes que realmente têm totais condições de talvez bater de frente com os brasileiros, nós temos River Plate e Racing da Argentina. E por esse modelo final aqui da tier list, vocês podem perceber realmente como o futebol brasileiro atualmente está em outro patamar. Porque a gente tem muito mais equipes que estão do meio para baixo da tier list do que do meio para cima. Isso quer dizer que os brasileiros eles são favoritaços
contra mais da metade das equipes que eu julgo boas, que eu julgo que podem fazer talvez uma boa Libertadores de 2025. Isso aqui realmente só escancara como o futebol brasileiro atualmente no cenário da América do Sul tá em outro patamar. E bem, assim finalizamos essa tier list de hoje. Então, mas é isso, meus queridos. Se vocês puderem deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, até o vídeo de amanhã.